Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente começa a pensar na vida, né? A gente começa a lembrar que o tempo tá passando para você, para mim, para todo mundo, e a gente começa a refletir um pouco sobre as escolhas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Recentemente, para ser mais exato, segunda passada, eu perdi uma pessoa muito querida, uma pessoa que fazia parte da minha vida, que é a mãe da minha namorada, a Andrea. E foi uma pessoa assim sensacional. Do pouco tempo que eu conheci ela, e que eu convivi com ela, eu aprendi muita coisa e me diverti muito. Era uma pessoa que me aceitava como eu sou. Eu podia fazer minhas piadas idiota, eu podia brincar o tempo inteiro, eu podia ser eu, sabe? E é tão bom quando você tem no seu convívio, na sua vida, pessoas que deixam você ser você e que você não tá pisando em ovos ou performando. É muito bom quando você tem pessoas na sua vida que não gostam de você pelo que você tem, mas sim por quem você é. Quando ela partiu, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre a questão da vida e do que realmente importa. Eu penso muito nas pessoas que, por exemplo, saem do Brasil e vão em busca de uma vida melhor em outro país. Geralmente as coisas que a gente escuta é: quero mais poder de compra, quero salários melhores, quero poder viajar, quero segurança e quero educação, né? São alguns dos adjetivos que as pessoas colocam para uma vida fora do próprio país. Eu fico pensando, né? Nenhum desses adjetivos tem a ver com as pessoas que a gente ama e que a gente quer ter por perto. Talvez algumas pessoas falem: a gente quer ter filhos e construir essa família num outro país, com outra educação, com uma outra segurança. É válido, mas e as pessoas que ficam? A grande realidade é que eu tenho aprendido nesse tempo, e é uma frase que eu repito muito, que o mais próximo que nós podemos estar de controlar o nosso destino é escolher as nossas pessoas. Frase essa do This Is Us, aquela série maravilhosa. Então, assim, se a gente não tem ao nosso lado as pessoas que a gente ama, do que adianta ter poder de compra, bens materiais, do que adianta viajar? Tudo isso é muito legal, mas não faz sentido, entende? O fato é que toda regra tem exceção, mas a grande realidade é que o melhor que nós podemos fazer da nossa vida é escolher as pessoas que vão passar a vida com a gente. E aí isso me fez pensar sobre duas coisas. Primeiro, qualidade da minha saúde e qualidade das pessoas que eu tenho à minha volta. Pensando em saúde, é essencial a gente cuidar, gente. A gente negligencia muito, porque a gente fica preocupado em conquistar coisas para a gente ter uma certa estabilidade na nossa vida e aí a gente vai jogando nossa saúde no lixo. Eu sou um bom exemplo disso. Eu entrei numa neura nos últimos 2 anos que eu tinha que construir patrimônio. Porque se eu não construísse patrimônio, ia chegar a hora que eu ia só dar problema para os outros e não ter onde cair morto. De certo modo, isso faz sentido. Mas eu não ia resolver minha vida se eu deixasse, por exemplo, cuidar da minha saúde. Foi o que eu fiz. De 2 anos pra cá, eu acho que eu engordei uns 15 quilos. Eu percebi que o meu metabolismo mudou muito, né? Agora que eu tô chegando perto dos 30 também, tá muito mais lento, muito mais difícil perder peso, é muito mais difícil ter ânimo para algumas atividades. Então a primeira coisa que eu tenho pensado muito nesse momento de perca é na minha saúde. Eu preciso retomar o cuidado com a minha saúde. E você precisa fazer isso também. Se você não tem saúde física, o seu tempo de vida é encurtado. A qualidade da sua vida é encurtada porque você pode ter problemas de saúde. E, obviamente, a qualidade das suas relações pode ser afetada porque pode, né, com esse tipo de situação, atrapalhar a dinâmica que você tem de vida com as pessoas que você ama. Eu acho que tem casos que são muito difíceis, como, por exemplo, a da mãe da minha namorada, porque ela estava com um problema de saúde muito difícil, que voltou depois de anos, então não sei como é que seria essa jornada para ela de cuidar da saúde, num problema que é extremamente complexo, né? Mas a realidade é que eu e você, nós temos aí muita vida pela frente e a gente precisa começar a mudar agora, a gente precisa começar a fazer hoje. Porque se a gente não fizer, lá na frente a gente vai pensar muito sobre isso, sabe? Se a gente não poderia ter feito diferente, então é importante a gente começar agora, com pequenos passos, sabe? Eu fico pensando, por que eu tenho tanta dificuldade de voltar para academia? Eu tenho dificuldade de voltar para academia porque na minha cabeça eu tenho que chegar lá e eu já tenho que ir todos os dias da semana, eu já tenho que fazer 50 minutos de cardio, eu tenho que levantar o mesmo peso que eu levantava 3 anos atrás. Então eu começo a colocar um monte de coisa que vão me forçando a enxergar o resultado, sendo que eu não tenho nem o mínimo que é a disciplina, que é o processo. E a grande verdade é que na vida mais importa a jornada do que o resultado. A graça da vida, o tesão da vida é a jornada. O resultado é um ponto fixo, a jornada é enfim, um universo de sensações, paisagens, possibilidades, altos e baixos, e ela que realmente vale a pena. Então, saúde.
eu tenho pensado nisso, cara, eu preciso voltar a cuidar da minha saúde. Eu acho assim que principalmente agora nesse primeiro semestre eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu vou me matar de trabalhar e vou fazer dinheiro. E eu fiz. Mas por outro lado, a minha saúde definhou. Então é a primeira coisa que eu pensei, sabe? Até porque imagina você ser pai um dia, ou mãe um dia, ou for curtir com a sua família e você não ter saúde para você aproveitar esses momentos. Deve ser muito triste, né? Todos nós estamos sujeitos, existem doenças, existem condições que vão muito além do nosso controle, mas isso não quer dizer que nós vamos nos ficar à mercê disso. A nossa parte no que é responsabilidade nossa, nós temos que fazer. E por fim, falando sobre a qualidade das nossas relações, a gente constrói relações muito focadas numa troca, onde nós queremos que as pessoas gostem de nós por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos. Porque grande parte de nós não se aceita, grande parte de nós acha que os outros são muito mais legais do que a gente vai se sabotando, né? E entendendo que apenas a nossa personalidade não é o suficiente. Tem que ter um plus, tem que ter um algo a mais. E eu fico pensando, né, na questão do consumismo. Muitas pessoas compram carro, equipamentos, vestem roupas, frequentam lugares, viajam para lugares, tudo pensando em criar uma estética que quem olha de fora acha aquilo legal e de alguma forma aceita essa pessoa. Então, tem muita gente que está performando. Só que isso é muito vago, né? Porque a partir do momento que você não conseguir mais proporcionar aquelas coisas que as pessoas gostam em você, só sobra você. E aí as pessoas não gostam de você por quem você é. Desafio. Eu acho, por exemplo, que quando você anda com muita galera, amigos, né, de rolê, de diversão, que as grandes memórias de vocês são divertidas, vocês viajando, tendo experiência. Se as suas amizades são construindo em volta de experiências, elas são muito vagas. Essas relações, elas são muito líquidas, porque a partir do momento que não tiver mais a experiência, não existe o pretexto para vocês estarem juntos. Então, a troca. Tá todo mundo tentando se encontrar, e aí você é legal para que as pessoas gostem de você, e as pessoas são legais para que você gostem delas. Mas na verdade está todo mundo se sentindo só. E as pessoas sabem que estão só porque essas relações são baseadas em coisas, em eventos, e não numa troca sincera e verdadeira, onde todo mundo pode ser exatamente quem é e sabe que vai ser aceito por isso. Acho que é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, né? Se você parar para pensar, a maioria das pessoas quer que você seja alguém relevante para que você tenha o direito de falar alguma coisa ou de ser alguém. E eu tenho pensado, na verdade, estar próximo de pessoas que não estão me qualificando pelo que eu tenho ou pelo que eu aparento ser, mas sim simplesmente por quem eu sou. É difícil a gente ter a ousadia de ser quem nós somos, mas é um desafio que, ao meu ver, é extremamente necessário. Assim como é necessário a gente cercar de pessoas que a gente pode ser a gente, sabe? Que a gente pode ser chato, que a gente pode ser legal, que a gente pode ser vulnerável e saber que essas pessoas não vão embora. Pensando em amor, em construção de um relacionamento amoroso, será que a pessoa que você tá junto é uma pessoa que você olha lá na frente e você se enxerga com ela? Você olha pra ela e você fala assim, independente do que aconteça, essa pessoa vai estar comigo. É de se pensar. É de se pensar que nós tenhamos pessoas ao nosso redor, na nossa vida, que realmente vão caminhar com a gente. Então, são coisas que eu tenho pensado esses últimos dias. Às vezes eu fico meio sumido do canal porque a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e a gente às vezes fica um pouco distante. Mas eu tô aqui para trazer essa mensagem, sabe? Escolha bem as pessoas que você quer ter por perto, que sejam pessoas que te aceitam, que não estão com você por causa de uma performance que você tem, mas sim pela pessoa que você é. E, obviamente, e não menos importante, cuide da sua saúde. A qualidade da sua vida está diretamente ligada à sua saúde. E aí não tem médico, não tem dinheiro no mundo que compre a sua saúde. Cuide dela para você desfrutar da vida da melhor forma possível. E a primeira pessoa que está sendo, de alguma forma, aqui aconselhado sou eu mesmo. Porque eu estou nesse processo. Então, é isso. Esteja perto das pessoas que você ama, tá bom? E zele pela sua saúde e pela qualidade da vida que você tem. Um beijo.